Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. E antes de falar quem é a nossa convidada de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos longos, com um pouquinho de luzes. Estou vestindo uma malha preta, uma saia de couro verde e tênis preto. E hoje esse look é da nossa marca amiga e apoiadora aqui, Amaro. Então, agora sim, falando da nossa convidada de hoje... Ela, que é a Cláudia Alcântara, fundadora e CMO da Cadivel, uma marca brasileira de produtos capilares presente em mais de 80 países. Sua paixão pelo cuidado capilar começou na infância, após uma experiência negativa com um corte de cabelo, o que levou a aprender de uma forma autodidata técnicas de tratamento capilar. Aos 18 anos, enquanto cursava designer, Cláudia criou uma apostila sobre alisamentos e cuidados capilares, que passou a vender pela internet. Em 2007, fundou oficialmente a Cadivel, um nome inspirado em uma tribo indígena brasileira conhecida por sua riqueza cultural. E desde então, a empresa tem se destacado no mercado de beleza, especialmente entre profissionais e salões, e ampliou aí sua presença no varejo, lançando linhas em parceria com influenciadoras como Bianca Andrade e Anitta, reforçando sua mensagem de empoderamento feminino. Seja muito bem-vinda, Clau, aqui na Tecla SAP. Muito obrigada, Carol. E antes de começar, também quero falar um pouco da minha autodescrição. Eu sou considerada parda, né? Eu me considero, na verdade, uma pessoa parda. Eu tenho origem negra e também origem indígena. Meu cabelo, ele é crespo, mas eu gosto de fazer ele ondulado, mais liso. Eu tenho um pouco de mechas no cabelo e estou usando uma calça jeans, um blazer bege, uma blusa bege e um sapato marrom, um sapato alto marrom. Muito bom. Clau, você começou a cuidar aí dos seus cabelos de uma forma mais caseira, né? Como que isso influenciou no crescimento e na criação e na fundação aí da Cadivel? Eu acho que foi importante. Eu sempre gostei de pintar, desde que eu era criança. Eu tinha 9 anos de idade, eu gostava de pintar. Eu ia para aula de pintura, é uma coisa que eu me realizava. Então, eu digo que eu sempre gostei de trabalhos manuais. E aí, o cabelo, se foi coincidência ou não, se foi da divina inspiração de Deus, não sei de onde veio, mas eu tive um corte errado na minha época, com 9 anos de idade. Eu fui no salão de beleza e eles fizeram um corte que era do Chitãozinho e Chororó na época, mas o meu cabelo é crespo. Então, eu fiquei parecendo um poodle e acabei cuidando do meu cabelo em casa sozinha. E eu aprendi muito com isso e foi muito legal. Eu me divertia. Na verdade, o meu parque de diversões era ir na drogaria, buscar cosméticos que faziam sentido para o meu cabelo. Então, eu comecei a aprender muito com isso. Então, eu saí um pouco da pintura e comecei a ir naturalmente para o cabelo. Cuidava do cabelo das minhas amigas, cuidava do meu cabelo. Então, eu aprendi muito sobre esse tema. E aí, quando eu estava lá em 2006, eu trabalhava no Yahoo e eu estava sempre no banheiro fazendo cuidado do cabelo das minhas amigas, ou cortando, fazendo chapinha, fazendo visagismo. Eu gostava muito desse olhar para a mulher. Então, isso me ajudou hoje no cosmético, porque a marca, a gente olha muito para a mulher e a individualidade. Muitas marcas de beleza no nosso segmento, que são profissionais, elas olham para o cabeleireiro como ele é o grande artista, a pessoa que idealiza os cortes, que pensa para a mulher. E no nosso caso, a Cadivel e o cabeleireiro, nós somos ferramentas para a mulher. Então, nossa grande inspiradora, a musa, é sempre a cliente. Então, a gente está muito olhando o que a cliente busca, olhando o que a cliente tem interesse. O autoconhecimento das mulheres, a gente gosta muito de apoiar nisso, porque a gente acredita na autenticidade da mulher. Então, eu tenho cabelo crespo, mas eu gosto de usar ele liso. E tá tudo bem. Então, a gente quer ajudar o que a mulher acha que faz sentido para ela. E, muitas vezes, o cabeleireiro tem uma ideia do que ele acha que a mulher tem que fazer. E aí, a gente está muito com o viés da educação muito forte para esse mercado de beleza, para dar ferramentas para o cabeleireiro, para entender melhor a mulher, buscar compreender melhor o que faz sentido para cada uma delas, para até não acontecer o que aconteceu comigo na ocasião. Né, desse corte, que foi o que ele achou que era arte, o que fazia sentido naquela época, o que era moda. Mas, para mim, talvez não caberia. E aí, esse olhar individual mesmo para cada mulher. E talvez até nem tinha conhecimento do seu tipo de cabelo, Sim, né? Usou como um padrão de algo que era moda e tendência, mas não analisou, de fato, a individualidade de cada uma ali, né? Com certeza. E hoje, e a gente costuma falar até que muitas mulheres que têm o cabelo crespo, por exemplo, elas não tiveram tanto o olhar dos cabeleireiros. As cacheadas, elas são super empoderadas, elas amam aprender sobre cabelo, elas entendem muito. Se você, não sei se já teve oportunidade, Carol, de conversar com alguma cacheada,
cacheada, já teve. Mas elas entendem muito de cabelo. Elas dão uma aula de como cuidar do cabelo. Já vieram do muitas método. cacheadas, mas acho que do mercado de cabelos, acho que você é a primeira aqui, Cláudia. Então, você pode dar essa aula pra gente. E elas são muito... Elas tiveram muito autoconhecimento de saber como lidar com o cabelo delas, como aprender. E o cabeleireiro acabou que não olhando para elas, porque o padrão era o cabelo liso. Então, teve muito a progressiva na ocasião, que fez muito sucesso. E era um processo que as mulheres iam cacheadas no salão e eles queriam fazer a progressiva, que era o que era mais fácil, o que eles conheciam. Então, um papel muito forte da marca é de educar o cabeleireiro para entender de todos os tipos de cabelo, que foi o que você acabou de trazer. Talvez não tinham conhecimento do seu cabelo. E qual foi aí os seus principais desafios para lançar a Cadvel e como que veio essa iniciativa de lançar? Então, quando eu estava... Foi 26 anos de idade, né? Quando eu comecei a Cadvel. E eu criei uma apostila. Eu entendi que no mercado tinham muitas tendências de produto. Tinham muitos nomes comerciais. Escova alemã, escova progressiva, escova de chocolate. Então, tinha uma moda muito forte de nomes comerciais e não se sabia qual era o ativo, o princípio ativo que se usava. Então, como eu tinha bastante conhecimento de cosméticos, eu resolvi criar uma apostila na internet para ensinar os cabeleireiros o que eram os ativos por trás dos cosméticos. Era uma apostila de cosmetologia. Então, eu ensinava o que eram os alisamentos, o que eram os tratamentos, as colorações, as principais marcas que eu gostava e coloquei isso na internet. Era um infoproduto, né? Mas era um Word que eu colocava e vendia por R$45 essa apostila. Isso em 2007? Em 2006. Você lançou o infoproduto, antes de existir o nome infoproduto. E aí, eu vendia por R$45 essa apostila e eles compravam porque eu colocava palavras-chave relacionadas a escova progressiva, curso de cabeleireiro, cosméticos para cabeleireiro. E quando eles achavam, comprava essa apostila que tinha um valor mais simbólico. Se bem que 2006, R$45 não é o que representa hoje, né? Sei lá, talvez eram uns R$300, dinheiro de hoje. E aí, eles compravam a apostila e quando o quarto cabeleireiro me perguntou se eu tinha produto, eu falei que tinha. Aí, minha mãe estava desempregada, eu falei para ela ir na Tabatinguera, comprar embalagem, comprar os produtos que a gente gostava. E, na época, era uma tendência de chocolate. Aí, a gente colocou chocolate do Padre, essência de chocolate, e começou a vender os produtos. Foi assim que começou a marca. Super caseiro. Foi uma necessidade do mercado. Então, eu acho que eu estava na hora certa, no momento certo, prestando atenção no que estava acontecendo. Então, desse público, né? Tava eles buscando vários produtos sem entender o que estava por trás deles. Então, eu vi uma dor e eu consegui trazer uma solução no momento, para aquele público que fazia sentido para mim, que eu conhecia. Eu brinco que, às vezes, é demanda reprimida, né? Você ouviu esse episódio de 4 pessoas falando que você tem produto, você fala assim, agora eu tenho. Muito bom, né? Eu já vi uma coisa que você começou entregando uma coisa e dessa deriva uma outra necessidade, né? Eu acho que isso acontece muito com as startups, né? O que acontece de forma... Exatamente o que você falou, ver a dor da pessoa, você traz uma... Mas você, às vezes, não sabe o seu modelo de negócio. Você está solucionando uma dor e depois que você vai entender como que isso se transforma em um modelo de negócio que faça sentido. Mas eu vejo que, assim como uma startup, né? Você foi naquela coisa de testar rápido. Né? Porque não, aquela muito. coisa, quando a gente tem empresas muito estruturadas, para você conseguir colocar alguma coisa para rodar, precisa de mais agilidade, não consegue, porque tem muitos processos, muita burocracia. Sim. Agora, quando você está começando, é isso. Liga, manda ir lá buscar e a gente vai começar a produzir. E aí você faz e testa pequeno, né? O MVP que a gente chama lá, né? Isso, então, hoje é super falado do MVP e foi na época exatamente isso, porque a gente pegou uma embalagem, papel contact, imprimiu uma folha. Eu tinha feito faculdade, você colocou aí o nome do grupo indígena Cadwell, né? Que é uma inspiração para dar uma homenagem ao Brasil, os primeiros povos habitantes do Brasil. E na época eu tinha me formado em design e eu peguei o nome que eu tinha da marca Cadwell, que era uma marca que a gente criou, e coloquei. Então, foi super rápido, como você acabou de falar. E eu acho que é um desafio. Eu gostei muito do que você trouxe agora e que é um desafio que eu vivo hoje com o time, de como fazer isso acontecer de forma rápida, de implementar no momento, porque hoje com a internet tudo acontece muito rápido, as trends, as necessidades, elas podem ser ondas passageiras e que duram por muito tempo, mas você tem que agir de forma pequena, né? Fazer aquele pequeno teste e isso aconteceu muito naquela época e hoje é um grande desafio a gente implementar isso de forma rápida. E até puxando esse gancho aí, né, da forma de implementar as coisas e falar de marketing e tudo mais, como que essas estratégias de marketing ajudaram aí no crescimento da Cadvel para superar esses obstáculos aí também? Falando um pouco, trazendo para hoje, voltando um pouco do passado, eu acho que foi muito importante para a Cadvel o mundo online. Foi onde a gente cresceu.
Na época, era o que tinha as buscas, né? Agora que surgimos com Pinterest e outras ferramentas muito importantes. E a gente sempre foi uma marca online. Como eu te comentei, Carol, a gente começou com um infoproduto, depois virou uma marca. Então, sempre foi online. E o que nos ajudou a dar esse impulsionamento, inclusive internacional. Porque a gente colocava palavras-chave relacionadas a produtos de fora, tipo Keratin Treatment, Brazilian Cosmetics. E isso ajudou muito a gente a encontrar parceiros internacionais. Tudo na internet. Depois que nós fomos para feiras de beleza internacionais e lá que a gente encontrou grandes parceiros, mas a marca ficou muito conhecida através do online. Então, o que ajudou muito a gente foi, sim, o online, sem dúvida alguma. E hoje, a gente está num movimento muito maior de influenciadoras. O que é um desafio hoje, você encontrar as influenciadoras certas. Até muito pouco tempo atrás... Muito pouco tempo, não. Você mesma comentou no início que a gente fez parceria com a Bianca Andrade. Então, a gente pegar essa parceria com influenciadoras... Eu acredito que até 2014, a gente teve a Camila Coelho, que foi muito importante para a marca. Então, eu acho que o que foi bom para a marca foi o movimento do online. Foram as marcas de cosméticos profissionais, que é o que a marca é, né? A gente começou muito no salão de beleza. Antigamente, não se vendia produto para cabeleireiro ou para o consumidor no mundo online. Só vendia nos salões de beleza. Não sei se você já se recordou, mas depois teve um acesso à beleza na web, que foi um salão que fechou. E aí, ele tinha produtos para colocar online. Ele que colocou esses produtos na Beleza na Web, o Alexandre Seridó, um case da internet. E ele começou a vender os produtos virtuais de marca profissional. E aí, começou esse boom de marcas profissionais serem vendidas no online. Então, o que eu acredito, respondendo a sua pergunta, é que o online sempre foi um grande impulsionador da marca Cadwell. A gente teve um canal no YouTube que foi muito importante para cabeleireiros, com vídeos que têm mais de 8 milhões de visualizações. Então, trazendo a parte da educação, a Cadwell capacitou muitos cabeleireiros ensinando a fazer mechas, cortes e outras técnicas também, sempre muito forte no YouTube. Agora, o que eu ia trazer, assim, desafio de hoje, é entender o que é o novo lance. Porque, antigamente, foi o YouTube, como tutoriais, a gente trouxe influenciadoras muito grandes, que traziam um volume de pessoas muito alto. E hoje, isso muda. Então, o grande desafio hoje é entender o que a gente pode fazer que mexe o ponteiro. Muito bacana, né? Porque quando você fala isso, parece que existe uma bala de prata, uma receita de bolo. E quando a gente internet, fala, né? E quando Mas a gente como? fala de marketing, a gente precisa muito testar, Sim. mas é igual o MVP lá, né? O testar rápido e ver o que vai, porque hoje o marketing deixou de ser uma coisa só visual e a gente precisa ter dados e retornos e métricas, né? Deixou de Sim, ser sem só um dúvida. conceito das coisas. E quando a gente fala até dessa parte, né, focada em resultado, focado no que hoje dá certo. Você começou e você ainda segue numa linha de ser educadora, né, Cláudia? Querendo ou sem não, dúvida. você começou É o que move a entregando gente. isso. E aí, eu acho que a proposta de valor é muito grande. Você pensa primeiro na entrega disso, do objetivo, para o resultado final, né? Não é só o vender por vender. Então, essa coisa de qual que é a trend do momento... Às vezes não cabe. Você começou lá com o chocolate. Mas a gente estava aqui nos bastidores falando, inclusive, ela falando daquela loucura dos produtos sem sal, né? Para o cabelo. Sim. E aí, pode falar do que você estava me falando até dos produtos sem sal, que na verdade não tinha. Era uma coisa mais marqueteira, porque né? o que acontece é que a gente estava comentando nos bastidores, né? Do consumidor, que ele busca hoje em dia o que ele quer. E a gente não sabe muito bem de onde vem, acabam virando tendência, mas vem do consumidor. Então, as marcas, elas precisam muito se adequar ao consumidor. A gente estava falando muito sobre isso. Como surge a tendência, a gente não sabe, mas existe um movimento das pessoas que começam a buscar, igual na época da Cadwell com chocolate. Não existiam produtos à base de chocolate. A gente teve que colocar chocolate do Padre e essência de chocolate. Veio uma tendência dos cabeleireiros que estavam buscando sobre isso. E muito maluco, né? Porque não tinha um produto sobre isso, mas eles queriam. Então, a gente teve que suprir. E, por outro lado, é até importante também a gente refletir como consumidores sobre as marcas éticas e não éticas, porque muitas se aproveitam disso do consumidor gerar, às vezes, algum mito e a indústria querer vender, né, para responder essa demanda e trazendo algo que nem é tão verdadeiro assim. A gente vê, às vezes, na indústria de alimento, né, falando, sei lá, uma vez falou sobre óleo de palma, ele era o terror. Então, acontece-se muito de algum ingrediente ser um vilão. Existe muito na indústria de cosmético do silicone, né? O silicone, não pode usar mais silicone. Então, às vezes, é importante a gente hoje
procurar um pouco mais para ver se é verdadeiro. Porque na época do sal, não era um problema usar sal no cabelo, mas o consumidor achava, porque ia na praia, e o cabelo ficava meio ressecado por causa da água do mar, e o que a gente vê é o sal. Então, a gente achou que era o sal que fazia mal, e a indústria, muito espertinha, falou, já que eles estão achando que é o sal com problema, vamos falar que é um shampoo sem sal, para vender mais, e vendeu, e nem era bem isso que ia fazer melhor para o cabelo. É muito interessante, né? Olhar isso, porque em todas as áreas a gente tem, querendo ou não, Tem coisas... todas as áreas? Eu acredito que sim. Tem essa coisa dos mitos, o que o público quer, o que as pessoas fazem só para vender mais, ou o quanto que a gente acaba sendo muito mais genuíno com o propósito da educação, de trazer o melhor entrega de produto, né? Eu acho que marcas assim trazem essa credibilidade, relevância exatamente por isso. Não à toa, vocês estão em 80 países, né? Sim, sim. Como que foi essa questão de internacionalização? Olha, a gente começou desde o início, como eu te falei lá, na época da apostila, e quando começou a marca, a gente colocava palavras-chave em inglês, então a gente recebeu muito cliente de fora e a gente fez essas feiras internacionais, achando parceiros certos. Mas, Carol, eu acho que foi muito do momento certo. Então, acho que a gente tem que ter a percepção do que está acontecendo, de ouvir as pessoas, de perceber as tendências. A gente estava falando isso nos bastidores, né, de tendência, e o Pinterest, como está muito focado nisso. E, na época, a gente estava tendência ao Brasil. Então, os cosméticos estavam em alta. E aí, a gente foi um processo de internalização, mas não foi porque a gente forçou a barra. A gente foi nas feiras internacionais e os clientes estavam buscando. E aí, o que a gente hoje faz muito parte da nossa filosofia, como os produtos são exportados, a gente precisa sempre ter um foco na qualidade muito grande. Então, um processo que a gente faz para internacionalizar, porque assim, a gente começou com um dos produtos vendendo fora. Aí a gente, e agora como é que a gente vai conseguir manter a marca presente em tantos países, com tantos concorrentes diversos, com marcas tão fortes internacionais? Então, é bem desafiador. A questão de legislação de cada país, os ingredientes que podem e que não podem ser usados. Então, a nossa parte do regulatório, ela é extremamente pesada, muito forte. Muitas marcas brasileiras não conseguem exportar porque cada regulamentação é de um jeito. Então, para você fazer um produto cosmético, é super complexo, que dê certo em todo mundo. Para fazer sentido para todos os cabelos e para fazer sentido com os ingredientes aceitos lá. E, além disso, a questão da qualidade. Então, o nosso processo, a gente faz de filosofia na Cadvel, a gente pega as melhores marcas que todo mundo comenta, né? As marcas mais vendidas. A gente olha, por exemplo, na Amazon, onde tem mais reviews, ou em alguns sites do Brasil, e até pesquisa com o consumidor as marcas mais vendidas de determinado produto. E na hora da gente lançar, o nosso produto tem que ficar muito acima a essas principais marcas, para a gente ter garantia de que vai ter uma qualidade superior para dar certo em mais países. Então, essa é a forma que a gente trabalha. A gente é apaixonado por cosméticos. Eu sou cosmetóloga, eu amo cabelo. Então, uma coisa que a gente tem de base é realmente a qualidade muito, muito alta. E, claramente, cuidando do planeta, cuidando dos cabelos das pessoas, é algo muito forte que a gente tem. Eu acho que essa preocupação é extremamente válida e eu acho que o nosso país, você pode dizer muito mais, né? Apaixonados por cosméticos, mas o nosso... nossa população, de modo geral, se cuida muito, né? E se cuida, a gente vê pela quantidade de coisas que as pessoas fazem, cosméticos e maquiagens e cabelo, né? A brasileira cuida muito do cabelo, a gente olha aqueles cabelos impecáveis. Então, é aquela coisa o tempo todo... E aí, você falou que o Brasil estava numa onda, né? Para sua internacionalização também. E eu vejo que aqui a gente também tem uma questão étnica muito plural. Então, é muito, vamos dizer assim, mais fácil de você conseguir ir testando o que adapta para cada cabelo. E aí, para a Ásia, talvez vá isso. Para a Europa, ou eu estou errada? Não, você está certíssima. A gente tem mais de 265 tipos de cabelo no Brasil. Uau! Então, e no mundo, você sabe... A curiosa, né? No mundo olha, nunca vi, mas muito menos. Porque eles têm um padrão, né? Por exemplo, você acabou de falar na Coreia. Na Coreia, o cabelo é mais liso. Na Ásia, é mais liso. Então, no mercado árabe, eles são fios mais grossos. Então, é o que você acabou de falar. Você, leu o que acontece no mercado. A gente entende que tipo de produto vai fazer mais sentido em cada país. Porque a gente consegue testar aqui no Brasil, muitos tipos e ver o que vai dar mais... certo lá. E você falou muito bem do Brasil ser moda. Eu acho que até hoje também a brasileira é referência.
de beleza, né? Tem o Brazilian Wax, tem o biquíni das brasileiras, tem tudo da brasileira acaba relacionado à beleza, sendo fora mais exótico, as pessoas buscam mesmo. E, sobretudo, os produtos de beleza também. Agora, o movimento contrário é engraçado, porque aqui no Brasil as pessoas não valorizam tanto. Lá fora, eles valorizam muito o produto brasileiro e aqui é muito engraçado que a gente tem um pouco a síndrome do vira-lata de querer produtos de fora, né? Eu super entendo porque é um pouco novo isso do Brasil ter mais tecnologia, ter marcas que se destacam. Então, é incompreensível que o consumidor tenha um pouco de preconceito ainda com as marcas brasileiras. E um grande desafio nosso é mostrar essa internacionalidade da marca para as pessoas confiarem. Falar, poxa, que legal, o Brasil está dando certo lá fora, então deixa eu aproveitar aqui e prestigiar essa marca. Mas é muito curioso isso que você está falando, né? Porque sempre as pessoas vão buscar como... uma qualidade superior é algo de fora. A gente tem essa síndrome do... aquela baixa autoestima brasileira, vamos dizer assim, de que o que a gente tem aqui acaba sendo inferior. Quando, na verdade, a gente vai olhar marcas, né, gigantes que são super vistas fora do país como referência. Havaianas, entre tantas outras, né? Como Cadivel, dentro desses ambientes, mas que é muito bacana ver como essa expansão é interessante. E provavelmente em cada um desses lugares vocês têm coleções específicas que façam sentido. Que faz mais sentido. E já no Brasil, uma gama muito maior, né? Com certeza, porque aqui tem muito tipo de cabelo, então aqui vai mais tipos de produtos. Agora você fala do marketês, né? Que é uma. Aqui vocês fazem a tradução, e agora do cosmetiquês, se eu posso falar assim. Boa. Contar para vocês uma curiosidade é que a gente tem ingredientes todos importados. Todas as marcas. O Brasil não é um produtor de ingrediente cosmético. Então, o lauril sulfato de sódio, que é um detergente, vem de fora. Da glicerina ou qualquer outro ativo que vá numa máscara, vem de fora. O Brasil tem pouquíssimos ativos. Então, todos os produtos brasileiros são importados. Resumindo, o produto que é brasileiro, ele também é gringo, né? Gringo. É isso. Mas a matéria-prima acaba vindo. A matéria-prima não é daqui. Que curioso isso, porque o Brasil ele é tão produtor de tantas coisas de matérias-primas aqui e que exporta para outros lugares e daí volta para a gente de uma forma diferente. Nesse caso, não. Né? Mas com relação à tecnologia de cosméticos, é de fora. A gente tem ativos, por exemplo, de buriti ou algum açaí, algum ativo natural que a gente coloca nos cosméticos. Isso é do Brasil. Mas isso se coloca muito pouco numa formulação. As bases, elas são todas de fora. Curiosidade aí para a galera que quer saber, o produto brasileiro é gringo. Muito bacana. Eu fico pensando em como que nessa gama enorme de produtos, a dificuldade, não é dificuldade, né? Mas o desafio de você conseguir comunicar tudo num canal único que eu digo assim, institucional, da marca como um todo em todas as mídias e tudo mais. Hoje, vocês têm um carro-chefe lá? A vaca leiteira, como a gente chama no marketing ali? Olha, a gente tem um produto que é muito, muito engraçado, ele é novo e ele é um produto que lançou faz pouco tempo, que é um óleo. O óleo de cabelo está muito na moda. Você sabe que óleo é relativamente novo, eu acho que ele deve ter uns 12 anos no mercado. O produto óleo, sabe aquele óleo que você usa no final? Aquele que você me mandou. Exatamente. E eu acho que todas as mulheres a gente usa na bolsa, ou sempre usa porque ele tira as pontas do cabelo, deixa o cabelo brilhante. E é uma coisa relativamente nova, que antigamente ele chamava-se reparador de pontas, há muito tempo atrás. E virou a categoria dos óleos. E o óleo, hoje, ele é muito bem vendido. E a gente criou esse novo, que ele tem uma fragrância muito boa. E ele vai para todo tipo de cabelo e não precisa de educação. Você trouxe uma informação de, poxa, como deve ser ter tantos tipos de produto para se comunicar e que as pessoas compreendam e elas saibam o que usar para cada tipo de cabelo. Então, por isso, o óleo é muito bom, porque vai para todo mundo. Ele é um óleo, no nosso caso, ele tem uma textura leve, fácil de usar, não pesa no cabelo, tem um cheiro que marca, que fica no cabelo por muito tempo e todo mundo sabe usar. Então, o óleo, sem dúvida alguma, é um produto que tem surpreendido muito a gente, está vendendo muito. Não é o Supreme Oil agora, né? Para falar propaganda completa. Não, e é legal você falar isso que não pesa, porque meu cabelo é super fino. E aí, qualquer coisa que eu coloco no meu cabelo, tudo pesa. E não pesou. Então, é aquela coisa assim, não é jabá, mas é realmente que funciona. Mas você sabe que uma linha que a gente tem que... Eu comecei com aquela apostila, era uma anti-marketing, né? Porque eu queria mostrar para o cabeleireiro que ele não precisava comprar escova progressiva, escova alemã, escova japonesa, a escova de goiaba ou qualquer outro nome comercial. Eu queria falar sobre os princípios ativos. Então, a gente tem uma tendência muito forte lá de não ficar lançando produtos que eles competem com eles mesmos, só por causa de uma moda, um nome novo que veio. Então, a gente tem... É muito
simplista os produtos, a forma de utilização, e a gente tenta sempre não ter produto que se sobrepõe, porque já é complexo demais. Então, uma coisa que eu gosto é do simples. Fácil, rápido para a mulher. Muito produto, eu acho que complica muito a nossa vida. Praticidade, Praticidade, né? Hoje a gente tem aquela coisa, o tempo é dinheiro, hoje é isso, né? Acho que tudo que a gente consegue ter de uma forma mais prática e funcional, né? Sem Resolve. dúvida. Aquela coisa que antes a gente ficava com máscara no cabelo, com touca. Ninguém mais tem aquele tempo, não dá, né? Aqueles 3 minutos no banho já são o suficiente para resolver, enfim, aquela coisa para. A gente tem um produto que ele é super bom. É uma proteína para você usar antes de lavar o cabelo. Mas é tão difícil, porque a gente não põe na nossa rotina. Então, a gente sempre tem que pensar, antes de lançar um produto que faça sentido na sua rotina. Porque o que a gente está acostumado a fazer no nosso cabelo? Lavar, condicionar e finalizar, né? Então, imagina criar uma ideia para você agora fazer um pré-shampoo. De usar no teu cabelo antes, ou antes da academia, ou para dormir. Você usa? Porque eu treino no sol quase que todo dia. Ah, tá bom, então. E aí, eu já passo aquilo, vou com aquele cabelo que já fica meio semi-molhado, meio cara de sujo, mas tá protegido no sol. E aí, depois, na hora que você toma banho... Porque não dá tempo. Então, eu já passo, às vezes, até no carro legal, bom indo. saber. Isso, pra mim, é super novo. Então, a gente tem que atingir mais o nicho de fitness para colocar esse produto. Dá pra trabalhar a comunicação. Faz super. Com certeza. Faz super. E se colocar um filtro solar dentro... Ele já tem até. Já tem? Então, olha aí. A gente fez uma parceria com a Track and Field agora recentemente com as corridas. O ano que vem todo a gente vai participar de todas as corridas deles. Foi uma agora, acho que foi domingo passado, que a gente fez no Shopping Iguatemi e a gente fez penteado com essa proteína para o suor, né, não deixar o cabelo danificado, proteger o cabelo, tinha proteção solar e deu super certo. Mas muito bom você contar, porque eu não uso, sendo sincera, porque eu não consigo implementar na rotina, mas quem faz academia, com certeza consegue implementar, né? Mas sabe que é até uma estratégia, você falou, né? Das corridas da track field. A gente vê muito, a Ana Lu também é uma viciada em beach tênis e no sol e tudo mais. Esses torneios, tudo que tem kit e tudo mais, pode ser mais uma estratégia de abrangência para esse tipo de produto como marca. A gente aqui já criando estratégia de planejamento aí Isso aí, quem tem super de marketing já dá a dica aqui pra gente. Mas eu acho que casa super, né? É um tipo de... A gente tem uma Kombi agora, que eu não sei se eu já tinha te contado. Não. A Kombi, ela tá com a gente desde agosto. E aí, a gente tá fazendo essas collabs. A gente leva a nossa Kombi para várias marcas parceiras, para Arezzo, para Track and Field, a New Match, que é aquela marca... Como que é o nome da? Mixed. Então, com várias marcas, e a gente faz uma personalização de um produto, faz uma identificação do tipo de cabelo da cliente e a gente dá um produto, um brinde, alguma miniatura ou o próprio produto full size mesmo para as pessoas que compram na marca. Então, a gente está fazendo muitas collabs, que trazendo aqui o que a gente está fazendo, só porque eu pegou esse gancho da Track and Field. Incrível. E está sendo um sucesso. As pessoas amam. Mas eu tenho visto você falar de collab, é um negócio que tá muito em alta, né? Porque você usa o seu público, você usa o outro público para vocês terem alguma coisa congruente e que se conecte, Com né? certeza. Então, eu acho que isso faz muito sentido para marcas se apoiarem, se conhecerem, né? A gente vê aí cases gigantescos, né? Fini Carmed e tantas outras coisas que... É uma coisa que a gente começou desde agosto com essas collabs e tem sido super legal. A gente vai fazer com a Tri. A gente não fez com eles porque a calçada deles foi desmanchada na semana passada, mas a gente vai fazer com a Tri para biquíni, né? Eles ficaram super animados. Então, o legal é que a marca aqui no Brasil, ela não é tão conhecida ainda. E aí, as marcas estão achando muito legal. E pra gente, falando de collab, é super positivo porque são marcas de público A e que faz todo sentido pro público que a gente quer atingir. Uma marca que tá nos principais salões de beleza. Então, a collab é o que você trouxe. Eu acho que é muito legal. As marcas estão empolgadas, a gente tá. E a gente pega esse público também, né? Pensando no online, né? No Pinterest, são públicos que a gente pode muito trabalhar. Que da Track and Field a gente fez isso. No Pinterest até, a gente pegou as pessoas que gostam de fitness, de track and field, por exemplo, para a gente trazer esse público mais frio e a gente associando, mostrando o uso do produto com a marca, para as pessoas se identificarem e aí depois a gente fazer um funil para levar as pessoas para a venda dos produtos. É até legal você falar de Pinterest, porque como que você vê o Pinterest até crescendo a marca, trazendo mais autoridade...
O Pinterest tem sido algo que foi... As pessoas lá na empresa, inclusive, tinham uma certa... Não é nem resistência, mas elas não conheciam. Então, o que é desconhecido, as pessoas acabam refutando. E aí, eu já tinha ouvido falar, a gente tinha feito uma experiência. É que a gente está com mídia faz pouco tempo agora. Mas, quando a gente fez uma campanha com a Anitta, a gente usou o Pinterest e deu muito sucesso. E aí, agora a gente está voltando e a gente fez essa campanha. A gente começou agora, é muito recente. A gente começou em novembro e eu já sabia, tá? O nosso gerente de contas do Pinterest já tinha dado uma palhinha lá que as marcas de beleza estão sendo um sucesso, porque... Por que será, hein? Não sei responder. Mas eu acho que sim, porque as pessoas estão buscando um mercado de beleza, estão buscando moda. E também eu acho que não tem tanto cliente, será? Eu vejo muito que o Que dá Pinterest... resultado alto? Mas sabe por que eu acho que é? Na verdade, a gente achando, né, aqui Fazendo dentro. confabulações Mas dos eu porquês. vejo muito o que a gente estava falando. Quantos tipos de cabelo tem no Brasil? 265 tipos de Então, cabelo. quando a pessoa vai buscar, por exemplo, um penteado no Pinterest, uma referência de corte de cabelo... Porque eu, toda vez que vou cortar o cabelo ou pintar, eu olho no Pinterest Sim. referências que combinem. Porque eu acho lindo luzes no cabelo cacheado. A hora que eu chego e vou fazer, aquilo não vai ficar igual. Então, tem aquela coisa de você olhar o resultado final. E aí, quando a gente pensa em Pinterest nisso, ele traz uma questão de você conseguir ter o reconhecimento. Porque você consegue ver cor de pele, você consegue ver tipo de cabelo. E aí, você ter associado ali o tipo de cabelo com o tipo de produto que é para aquele tipo de cabelo, vai para a linha até do que você faz, né, Cláudia? Sim, que é a super. educação. É. Então, é aquela coisa que a pessoa está buscando alguma coisa naquilo. E a hora que ela vê, ela se reconhece, a forma de conversão acaba sendo mais natural até. Com certeza, faz sentido. A gente tem se surpreendido muito com os resultados. Acho que nem eu tanto, mas o pessoal que trabalha comigo se surpreendido com os resultados. Foi muito alto. Se eu puder contar um pouquinho aqui, para quem tiver curiosidade do Pinterest e até investir, porque faz todo sentido. Agora, dia 22 de novembro, a gente começou uma campanha lá e a gente atingiu mais de 7 milhões de pessoas. Foram mais de 290 mil cliques nos nossos pins. A gente fez um investimento de 63 mil reais. Não, mentira. A gente teve um faturamento de 63 mil reais e a gente investiu 20 mil reais. E foi um ROI aí, um retorno de 3,6. 3,06, né? Eu achei que foi muito bom. O que tu achou? Em menos de um mês de campanha. Em menos de um mês. Então, é um resultado bem expressivo para quem está começando a testar, né? Com a gente certeza, sempre fala que quando a início. gente começa a testar alguma coisa, pelo menos uns 3 meses. São os Então, aprendizados, né? Exato. Você já tem um ROI desse, né? Apertando a tecla SAP de ROI aqui, é o retorno do seu investimento aí. Então, em 3%, isso já é bem expressivo num primeiro mês, sem dúvida. Tá. Muito bom. O que você acha um ROI maravilhoso agora para eu aprender aí com você? O que vai ser quando a gente vai fazendo um ROI perfeito para a gente seguir essa meta? A gente primeiro precisa analisar todo o seu público, a gente precisa ver as suas conversões atuais e as projeções que a gente vai fazer por segmentos aí do que a gente tem e qual tipo de canal. Entendi. Né? É aquela coisa assim, a receita de bolo, Não. a gente não vai ter que... A gente Individual. trabalha com pessoas, né? Tá. Então, a gente tem que ver como isso vai performar em cada uma das redes, qual é o tipo de conteúdo que a gente está fazendo. E a gente fala muito de estratégias casadas. Então, é a coisa de o quanto que a gente investe, mas como a gente investe, né? Teve até um convidado que veio aqui, que é da Avihar, ele falou assim que tem muita gente que acaba apostando coisas de forma errada quando a gente fala, por exemplo, de influencer. Acaba pegando um produto que está lá encalhado e acaba tentando colocar um influencer, algo assim. o produto que ele está precisando vender, em vez de ser estratégico. E aí não é estratégico, porque, de certa forma... Então, a gente precisa entender o ambiente e pensar em collabs que são interessantes e pensar em outras formas de potencializar isso. Então, você falou até que você fez a collab com a Anitta como influencer e pôs para cá. A Trackfield, a mesma coisa. Então, quais são os tipos de estratégias onde você consegue se associar a marcas e a nomes maiores? Provavelmente essa chance é maior, né? E até quando a gente fala de influenciadores aí, como que vocês têm usado essa estratégia? Porque hoje o mercado de influencer, às vezes, ele supera essa parte de tráfego, de outras coisas, né? Quando você faz eles individuais. Quando você faz eles unidos, aí é uma coisa muito potencializa, claro. A gente usou muito no passado as influenciadoras e o que a gente percebeu foi um movimento de resultado mais baixo das grandes influenciadoras no geral. Hoje a gente utiliza menos influenciadoras maiores e a gente utiliza as micros e médias e coloca a mídia. Porque as grandes, elas têm nome
nome, eu acho que é importante, talvez no nosso caso, queria até te ouvir, para elas chamarem o público menor. Por exemplo, as microinfluenciadoras, elas querem fazer parte de uma marca que tem um time legal de embaixadoras, que as grandes influenciadoras. Mas pensando em resultado delas, tem sido bem mais baixo. Queria te ouvir aí, Cissa, do mercado, com a gente. Isso faz total sentido o que você está falando. Dentro do que a gente tem, né, de resultados e de entendimento de mercado, porque quando a gente fala, a gente divide as categorias de influencers, né? Quando a gente fala de macro influencers, 1 milhão mais para cima, né? 500 mil para cima. 500 já é grande? Já, a gente já considera como grande, né? Elas, querendo ou não, elas têm uma quantidade de gente muito grande, mas não necessariamente pessoas que, de fato, são fiéis. Quando a gente vai para um público de micro, nano influencer aí, 10 mil seguidores, menos até, isso, querendo ou não, acaba sendo pessoas que criam uma comunidade mais forte, que olham aquilo, que estão no dia a dia presente e que, de fato, vê tudo que está acontecendo ali, convive ali, né? Parece estar na casa da pessoa. Sim. Eu brinco muito. Outro dia eu fiz até uma analogia de falando até com um cliente que queria fazer uma coisa muito expressiva. Eu falei, olha, pensa que você tem um produto que é muito específico num local, porque era uma entrega, né, local. Eu falei, imagina você ter uma barbearia local e contratar o Neymar para fazer uma campanha. Você vai ter uma parte institucional enorme de visibilidade, mas o quanto isso, de fato, vai retornar e o quanto isso vai ser efetivo, porque você vende numa coisa muito específica. Agora, e se você chamar um menino que joga futebol no bairro, que é o famosinho dali... E com certeza. Então, assim, tem cliente que vai nosso... mover as pessoas, né? Tem cliente nosso que é do interior do Paraná, que a gente fez carro de som que foi melhor do que no carro do ovo. E funcionou mais. Incrível. No saco do pão do mercado. Então, é você entender o seu público, onde ele está e o que direciona. Sim. Né? Porque a gente estava falando de coisas para idosos. E o idoso não vai olhar tanto... Na internet. Uns 70 a mais, ele olha na internet. Mas onde está associado atenção naquele dele. Nicho, naquela o que faz localização? Sentido para ele, né? Então, a gente precisa sempre entender cada cliente para ver o que vai funcionar e o que não nisso, né? E aí, quem é o influenciador e quem que não é, que vai funcionar. Porque você falou que teve muito retorno, eu acho que da Camila, que você comentou, essa parte institucional... E trazer visibilidade para a marca, né? Mas isso foi há muitos anos, né? 2014, 2015, depois e foi mudou importante. Bastante. Eu vejo por uma questão de trazer a visibilidade de marca. E a gente não tinha um mercado de influencer como a gente tem hoje. Né? É bem saturado. Né? Eu sempre falo gigantes, um dado... às vezes que eu nem sei quem é. Eu falo, como pode essa menina ser tão grande? Não tinha ouvido falar. Eu sempre falo um dado, porque eu fiquei muito chocada no Web Summit esse ano, quando eu soube que a economia criativa no Brasil representa, em percentual, no PIB, mais que a indústria automobilística. Nossa! Ou seja, a gente tem um volume enorme de pessoas e criadores de conteúdo. A gente perde aí, acho que só para Estados Unidos, se eu não me engano, para a parte de influenciadores, essa economia criativa. Então, é a forma como o consumo está atrelado, né? Aqui as pessoas usam muito essa forma atrelada. Então, acho Muda muito rápido o online, né? Você falou de não ter bala de prata e a gente, durante os anos, teve que se reinventar o tempo todo de como que a gente vai fazer para ter audiência, para ter comunidade. O que faz sentido para o cliente hoje é sempre um desafio. Hoje, o que vocês fazem para atrair essa comunidade de vocês? A gente está com essas micro-influenciadoras que a gente está comentando. Tem algumas meninas hoje que estão fazendo até as dailies. Não sei se você está atualizada disso, mas tem algumas meninas que elas têm uns perfis na internet que são fechados e só para quem é a comunidade delas. Uhum. Então, o que a gente está começando a criar agora são brindes exclusivos para essas meninas, para a comunidade delas. Uhum. Porque aí elas conhecem a marca, então é um pouco mais alto esse cliente para a gente no momento, mas depois a gente trabalha muito a nossa retenção, que é a gente dá muito conteúdo para as pessoas de valor, porque a gente quer sempre ter aquele viés de educação, de entender a cliente, que faz sentido para ela. Então, a gente está se associando às meninas que têm uma comunidade mais forte para trazer para a nossa. Então, a credibilidade dela trazer para a gente. E com produtos de brinde que fazem sentido para ela. Sei lá, um copo personalizado, uma necessaire exclusiva dela. Um efeito associativo, né? Isso. Muito bom.
E hoje, Clau, vocês também têm pilares muito fortes na questão de sustentabilidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, como que vocês fazem? Quais são essas práticas sustentáveis e ESG que vocês praticam lá? Olha, na Cadvel, como a gente comentou, é muito relacionado aos ingredientes, os parceiros. A marca, ela é uma marca vegana, ela tem como chama? O símbolo, não. Quando a gente fala que é o selo, a gente tem o selo do PETA. Então, todos os nossos fornecedores, o que quer dizer o símbolo do PETA? Ele é internacional, é uma validação internacional de cosméticos. E quem tem não é só porque é vegano, mas toda a cadeia, ela é sustentável. Então, todos os nossos fornecedores têm que ter tido uma cadeia sustentável. Então, para a produção dos cosméticos, a gente funciona dessa forma. A gente usa embalagem reciclada, que é feita de outros plásticos. Muita gente confunde o reciclável com o reciclado. E a gente, para você ter uma ideia, a gente paga até mais caro para isso. Deveria ser mais barato, né? Porque ele é reutilizado, mas para você conseguir esse processo, como acho que talvez não tenham tantos clientes que fazem isso, o produto fica mais caro. Então, a embalagem é reciclada, os fornecedores e todo de cadeia é sustentável, com esse símbolo do PETA. Então, é muito na nossa cadeia de produção. Além dos funcionários, claro, todos registrados. Enfim, é uma empresa auditada, mas essa questão do ESG para o planeta, eu acho que é muito na forma do produto, como ele é produzido. E eu acredito até pela internacionalização de produto para tantos países, isso precisa estar inserido ali também para você ter como uma... Não sei se vocês usam até como estratégia de marketing para comunicar. Olha, aqui no Brasil ainda não tem essa conscientização forte. A gente tem o produto que a gente fala, né? Clean Beauty, é vegano, é 70% de ingredientes naturais. Mas no Brasil ainda, as mulheres querem que o produto funcione. Até se você fala que ele é vegano, elas nem querem, porque elas acham que não vai funcionar para o cabelo. A gente teve uma linha, que foi inclusive a linha da Anitta, que não deu certo. Só para você saber, um case nosso que deu muito errado foi o case da Anitta. E a gente seguiu tendência. A gente falou do produto vegano, produto sustentável, embalagem reciclada. E ninguém quis saber. Por quê? Porque o consumidor ainda não está ouvindo o nosso cliente. Isso era tendência muito forte. Todas as agências que trabalharam com a gente na época trouxeram que isso era tendência que estava funcionando, mas não no consumidor brasileiro. As mulheres não estão ainda buscando um produto. Claro que de quebra a gente conta, a marca é assim, assado, mas o que faz comprar hoje é a performance. Lá fora, não. Por exemplo, na Europa, os consumidores estão bem mais preparados. Eles querem um produto sustentável, querem um produto com ESG em ordem. É outro nível de consumidor. Engraçado, né? Depende da localização. Eu acho incrível você trazer um case do insucesso, vamos chamar assim, mas porque é um case de sucesso fora, um case de insucesso aqui. E aí a gente fala o quanto a gente fala com pessoas. E a questão cultural, porque no Brasil a gente tem já, né, dentro do Brasil, diversas empresas e pessoas e tudo mais, e comportamento e mentalidade. Então, eu vejo muito como aqui dentro do Brasil a gente já tem muitas culturas e formas de trabalhar regional. Quando a gente vai pensar para fora, essa tropicalização ou destropicalização também precisa acontecer, né? E aí entender culturalmente o que é importante e relevante em cada lugar. Sobre pessoas, a gente ouvir o consumidor, né? E tendência não necessariamente vai refletir de verdade o que as pessoas querem. Porque se alguém perguntar para mim, eu vou querer falar. Eu gosto de coisa sustentável, eu gosto de coisas naturais. Mas será que de verdade esse é o meu fator que eu tomo de decisão na hora de escolher um produto? Todo mundo quer parecer que é cool, que é legal, preocupado com o ambiente. Incrível essa reflexão também, né? A gente quer algo que tenha o resultado, não necessariamente... Se ele tiver esse plus, muito bem. Hoje, o que a gente não usa, como você perguntou, a gente usa sobre isso? Não. A gente percebe que isso não tem nenhum impacto hoje, mas a gente tem que estar de olho no que faz sentido para o nosso cliente, para a gente se comunicar com ele e se adaptar. Incrível. O que você tem visto de tendências aí que vão ser fundamentais para essa área de cosméticos e beleza, atrelado a marketing, enfim? Acho que a gente estava acabando de falar sobre ouvir o cliente, e aí queria trazer algo para a Cadvel, que eu sempre refleti sobre uma coisa, que sempre dei produtos para as minhas amigas, inclusive para você. E sempre que eu perguntava, e aí, gostou? Tá usando? Eu falava assim, sim, só que eu tô revezando com a marca tal, né? Porque o produto vicia o cabelo. Aí, olha que engraçado. Vicia o cabelo. E é algo que eu escuto muito. Você acha que o produto vicia o cabelo?
Que o seu cabelo fica viciado com o produto, aliás? A pergunta é como... Eu não sei te dizer. Eu vejo muito que, às vezes, por exemplo, eu uso... Meu cabelo é muito oleoso. Inclusive, estou de Nutri-Glow hoje. E aí, verdadeira. eu vejo muito que meu cabelo é muito oleoso. E aí, eu começo a usar um produto e falo assim, nossa, eu consigo ficar 2 dias. De repente, eu começo a ficar 1 dia. Eu começo a ver que essa eficiência na questão da oleosidade. No restante, como é um cabelo muito liso, muito fino... Não tem muitas outras questões. Para mim, a oleosidade é o meu calcanhar de Aquiles. A oleosidade é o seu ponto. E faz sentido. E aí, eu acho que, traduzindo cosmetiqueza aqui que a gente fala, né? Você pensa, o cabelo vicia no produto? Não é verdade que vicia, mas é o jeito que a gente consegue, como consumidor, falar. Que é que perdeu eficiência, é o que você falou. Você até falou da oleosidade. E faz sentido por quê? Porque o nosso cabelo, ele precisa ser usado algum produto que ele tire o excesso dos ativos que ficam no nosso cabelo. Porque o que a gente usa para deixar o cabelo sem frizz, brilhante, macio, são ativos que eles ficam na nossa cutícula. Então, a gente, de vez em quando, precisa tirar esse excesso. Mas a gente não tem uma solução no mundo que seja específica para o nosso cabelo. Olha que coisa mais básica, que doido, inclusive, para mim. Por que a gente nunca pensou em criar um shampoo equilibrado, que eliminasse o resíduo do cabelo, mas que ele não deixasse o cabelo com frizz? Você já deve ter ouvido falar de shampoos anti-resíduos, né? Sim. Então, mas você deve ter uma aversão a eles. Ele resseca as... Viu? Então, Viu? por quê? E é muito louco, por que a gente está falando de ouvir a dor do cliente, né? E às vezes é uma dor oculta, que ele não consegue se expressar, ou que numa pesquisa não vai sair, mas é ficar atento ao que as pessoas falam. E na época, voltando ali na Cadwell, quando começou as apostilas, de perceber que estava sendo vendido muitos produtos com o mesmo nome, faz sentido para ele ficar comprando. Então, agora, é uma coisa que a gente ouviu e a indústria nenhuma estava pensando sobre isso. E a gente agora vai trabalhar com um shampoo, que é um clarifying, que ele elimina ele deixa o cabelo mais puro, mas sem deixar o cabelo ressecado. Porque ele vai ter um pH que o cabelo gosta, que é um pH 4,5, que é ligeiramente ácido. Então, isso porque, falando de tendência, é ouvir sempre o consumidor. E, às vezes, nas entrelinhas, a necessidade dele. Então, acho que, de novo, eu ouvi o cliente. A gente agora vai lançar, trazendo aqui um spoiler. Que incrível. Eu ia Vamos lançar um tratamento que faça sentido. Porque... E aí, eu fico querendo... Eu sou muito ansiosa de querer resolver na hora. E agora, com o time, né? Com uma empresa maior, a gente precisa de algumas etapas. Não dá para eu trazer amanhã um produto que eu gostaria de fazer isso. Mas, sim, ouvir o cliente de novo. Tá atento a essas mudanças de comportamento e, às vezes, o que eles falam nas entrelinhas, não é numa pergunta. O que você precisa? Nenhum cliente vai saber falar, né? O que ele precisa. Então, é a gente percebendo o comportamento, percebendo nas entrelinhas. Então, dizer de tendência é a gente ficar atento ao que o cliente traz de uma forma não específica, mas a gente perceber as mudanças, o comportamento, e a gente vai trazer um tratamento agora que faça sentido para as mulheres. Que se eu falar de um shampoo anti-resíduo, você vai falar, mas eu não vou usar, não vai ficar bom, vai deixar meu cabelo ressecado. Então, é esse tratamento novo aí para tirar deixar o cabelo sem vício nos produtos. Incrível. Não, e você tá usando super a tecla SAP, né, da coisa, porque eu falo, não é o cabelo que vicia, como você falou, a forma como a gente traduz isso dentro disso. E que incrível que vocês conseguiram descobrir alguma coisa e desmistificar como a gente consegue usar o mesmo produto. Isso mesmo. E aí, eu acho que é legal de falar o que você falou da tecla SAP, é de usar a comunicação que o cliente usa. Porque muitas marcas pensariam, não vou falar que tire o vício do cabelo, o cabelo não vicia, mas não é assim que o cliente está falando. Então, é assim que a gente tem que falar também, né? Vai chegar aí o produto que tira o vício dos cabelos. Incrível. Cláudia, quero te fazer uma pergunta fora de marketing, mas para a gente falar de liderança feminina também. Você, como líder de uma empresa global, assim, qual as dificuldades que você enfrenta e desafios de mulher no seu dia a dia? Olha, sendo mulher, vamos falar assim de outras culturas, a gente tem um ambiente que é, sei lá, numa Ásia, por exemplo, no mercado árabe, onde eles estão mais acostumados a lidar com o homem. E aí, eu acho que eu costumo me adaptar muito bem. Que teve uma história agora engraçada até para contar, que eu lembro que veio um cliente coreano aqui no Brasil e ele me perguntou, mas quem que é o responsável da empresa? E eu nem tinha o meu sócio, que é o Anteu hoje, na época ele nem estava comigo como sócio. E aí eu falei assim, mas sou eu. Aí ele falou assim, não, mas quem está por trás? Aí depois de umas 3 vezes eu tentando me comunicar, eu queria o cliente, então eu precisei me adaptar a ele. Falei assim, não, sim. Tem um Anteu, que ele é o meu sócio, que está por trás, acabou.
Então, às vezes, é jogar um jogo... Por que eu vou me impor? Por que eu vou tentar brigar e falar que ele está sendo machista? Então, eu acabei entrando, falando para ele, nesse caso, eu não sei se eu estava certo ou errada, mas foi a forma que eu resolvi. E eu consegui o cliente. Então, acho que o cliente, às vezes, a gente tem que perceber a cultura, perceber o ambiente, para a gente se adaptar. Faz sentido para ele isso? Ele estava me tratando bem. Se ele me destratasse, seria outra coisa. Mas ele queria ouvir aquilo. Então, eu me adaptei a ele. Numa questão de culturas diferentes. Agora, hoje, eu vou falar para você... Eu não sei se eu sou privilegiada, talvez sim. Porque eu nunca tive nenhum caso de alguém me destratar por eu ser mulher, de não confiar. O que tem são, assim, alguns homens que acham que a gente é mais emocional, que essas coisas a gente escuta, né? E aí, eu levo por um lado, que eu vou te trazer... que será que eu preciso ser emocional mesmo? Será? Não que eu estou falando que eles estão certos, porque todo mundo tem suas qualidades e suas fragilidades. Mas talvez me ajuda no sentido de falar assim, deixa eu tentar me falar de um jeito com uma postura melhor, para eu ser mais respeitada. Então, eu acho que adaptabilidade é uma palavra que eu acabo trazendo, depende da minha situação. Acabo me adequando sem perder a minha força, sem perder o meu jeito de ser, mas percebendo se aquilo talvez vai me ajudar de alguma forma, eu acabo me adaptando. Mulheres líderes certo ou sempre têm esse desafio, né? Eu acho que da gente ser tipo camaleão mesmo, né? De entender e ter uma rápida adaptabilidade em algumas coisas. E que ótimo que você conseguiu também traduzir isso de outra forma, de uma forma muito mais fácil. E hoje, Cláudia, falando de evoluções de mundo e tudo mais, e adaptações de mercado, a gente tem visto IA e tecnologias aí cada vez mais avançadas. Hoje, vocês têm usado alguma coisa de IA? A gente está usando para atendimento, né, nos bots. É uma coisa que a gente usa muito forte. A gente está usando para os textos. Então, a gente está ensinando as inteligências artificiais sobre a nossa marca, essa parte da educação, da autenticidade da marca, dos valores. E a gente aproveita bastante textos. Algo que eu quero muito é a questão das imagens. A gente estava falando aqui nos bastidores, que eu sempre fui... Eu comecei no online, eu sou muito interessada sobre as questões de tecnologia. E uma coisa que eu quero muito trazer agora para o ano que vem é uma pessoa para ficar trabalhando nessa inteligência artificial na parte de imagem. Porque... eu acredito que faça sentido. Apesar de que você me trouxe um ponto de ESG que eu não sabia, de que gasta muito para desenvolver um filme. Esse ponto eu não tinha. No entanto, eu quero ainda entender como vai funcionar isso para a gente trabalhar cabelos, campanhas com imagens. É algo que a gente está muito com isso em vista. É uma coisa que é pouquíssimo falado mesmo, de o quanto que usar inteligências artificiais, né? Ela acaba tendo um consumo enorme de energia. Foi algo que eu soube recentemente também, fiquei bem impressionada. Que é quase minerar cripto. Então, é um negócio que vai contra alguma parte, né? Aí de sustentabilidade, enfim. Mas é uma evolução também que a gente precisa também ter um equilíbrio, né? Eu vejo muito isso também. Com certeza. O mundo muda e a gente... Eu vejo adaptabilidade, de novo, essa palavra que a gente precisa, sim, entender como fazer. Mas com moderação, como você falou, entendendo os balanços. E IA que a gente usa, não sei nem se é IA, corte de podcast, por exemplo, programas, softwares que fazem cortes. A gente tenta sempre usar alguma coisa para facilitar a vida. É inteligência artificial isso? Tá bom. Estamos usando. Mas hoje, sendo contra, né? Não é que ser contra. Mas eu não acho que ele faz os melhores cortes. Não acho? Eu não acho que ele pegue os melhores momentos. A gente ainda usa bem o humaninho ali. Olha, legal, bom saber. A gente nem tem podcast, mas a gente às vezes tem os vídeos de tutoriais dos cabeleireiros e a gente faz uns cortes pensando na facilidade. Mas bom ponto. Eu acho que o humano nunca vai ser substituído, Eu né? acho que tem uma questão assim de... Ele dá até scores de o quanto que aquilo tem possibilidade de crescer. A gente já fez testes disso também, mas a gente ainda... Eu lembro dos scores. Não é real isso, você acha? A gente não achou que... Bom saber. Eu olhava e falava, nossa, mas esse episódio teve tantas outras coisas. E aí, às vezes, eu mesma anotava as minutagens. E aí, você ficava com o timer para eles e que você tinha essa ideia do que fazia sentido. Mas aí é aquela coisa, né? Acho que tem esse equilíbrio. Tem uma facilidade, comodidade. E pode ser que, às vezes, o que a gente acha que vai ser um negócio legal nem é tão... E a inteligência artificial tenha. Mas eu acho que ainda precisa do humano para perceber, mesclar, né? De texto super, viu? Que a gente gosta de uma linguagem que se comunica mais fácil com o consumidor, simples, clara. E às vezes eu tento, né, nas inteligências artificiais, trazer um texto fácil. Muitas vezes vem muito elaborado, com palavras difíceis. Não vem tão simples. Então, ainda acho que precisa bastante do humano. Mas você acha que vai melhorar?
Eu acho que precisa refinar muito, mas é sempre aquela coisa, vai ter sempre um ser humano por trás daquilo para fazer uma revisão. Fora isso, eu vejo que você precisa educar a sua IA da forma como você quer que ela converse, da forma como você coloca a sua linha de comunicação, explicar para ela o que você gosta, o que você não gosta, como que veio, como que não veio. Agora, eu estava falando com a Ana Lu até outro dia. Falei assim, gente, aquele LinkedIn, quando você vai olhar, tá tudo embarque nessa jornada. Os emojis do foguete. Eu falei, gente, isso aqui é ChatGPT puro, sabe? Jesus. Você olha aquela coisa que, assim... Foram uns 3 embarques nessa jornada seguido que eu fui olhar. Falei assim, não, isso tá bem esquisito, né? E aí, você vai olhando, você fala... Hoje, eu já consigo identificar o que é IA pura e o que não é. Você consegue? Já. Eu acho que eu ainda não tenho essa... Já consigo. Você vem de agência, está acostumado com isso, né? É isso. Vai ensinar a gente. Maravilha. Vamos, com certeza. Tem muito papo aí. Mas, Cláudia, chega um momento aqui no nosso episódio que a gente traz nossa marca registrada. E aí, a gente gosta de dar voz para os nossos convidados, para o mundo. Então, a gente gosta que você deixe sua mensagem, se ela puder ser uma mensagem de vida, de marketing, do que você quiser. E ela pudesse chegar no mundo inteiro, mais que os seus 80 países que você já chega. No individual para cada um, né? Isso. Ela funciona mesmo? Não, a gente não liga. Ela é só para aquele bom corte que a gente faz. Mesmo, né? Que conta. A mensagem que eu quero deixar, acho que para mim, para as pessoas, para marketing ou para pessoa convencional, é de conexão com o próximo, da gente se aproximar das pessoas, de preferência no presencial, olho no olho, conversas, a gente resgatar o nosso eu, a autenticidade e conexão com o outro, muitas risadas, a amizade. Então, conexão com o público, conexão com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, com o seu cachorro. Conexão, acho que é a palavra que eu quero deixar aqui para o mundo e para mim também. Incrível. E quero que você assine a sua participação aqui para a gente eternizar aqui no nosso megafone. Enquanto a Clau vai assinando aqui pra gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem nos nossos canais oficiais, no @teclasap podcast, em todos eles. Vou pedir para deixarem em algum lugar aqui o QR Code na tela também do meu livro, A Tecla SAP do Marketês, para você levar para casa. Tá nas livrarias, mas a gente já deixa aqui um QR Code para facilitar também. E, Clau, como as pessoas te acham nas redes e a Cadvel? Minhas redes, @ClaudiaAlcântaraP. E o da Cadvel, @Cadvel. Maravilha. Obrigada. Clau, super obrigada. Amei sua participação aqui nessa nossa casa nova de temporada especial aqui com o PIN. Adorei te receber. Com certeza tem muita coisa que vai acontecer aí. 2025 está bem promissor. Pra nós. Obrigada pelo convite, eu amei. Obrigada. Toda semana a gente tem um novo episódio. Agradecer ao Pinterest por essa casa linda que a gente está aqui nessa temporada especial. E aos nossos apoiadores, a Cubo Comunicação, a nossa agência. Vocês encontram ela no @comunicaçãocubo. A Europa Purificadores e também a Amaro. Obrigada, até o próximo episódio.